Capítulo 19, dos versículos 1 ao 6, tem uma história conhecidíssima, tão conhecida que serei breve na introdução para ir diretamente nos temas. E peço que você fique antenado àquilo que vai ser dito. Lucas 19, do 1 ao 6, a Bíblia diz: chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Convém repousar em sua casa. Você pode repetir comigo? Convém repousar em sua casa. Pode ficar melhor. Convém repousar em sua casa, para lançar o sono embora, o cansaço embora. Vamos lá, mais forte. Convém repousar em sua casa. Pois bem, para fecharmos o mês da família, dia 31 de maio, meu coração se inclinou a pregar essa mensagem: convém repousar em sua casa. Essa é uma das passagens mais incríveis que o Evangelho nos traz, ou os Evangelhos nos traz. É uma história muito própria para o autor chamado Lucas, aquele que é detalhista, aquele que ouviu daquilo que ia sendo dito através de testemunhas outras, e ali, apurando todas as informações, detalhou com fidelidade determinadas histórias maravilhosas. E esse autor chamado Lucas, então escreveu esse evangelho que também leva o seu nome, Evangelho segundo Lucas, e fez questão de trazer essa passagem tão maravilhosa, pois trata do Cristo, em primeiro lugar, que mais uma vez está andando pelas ruas, adentrando cidades, e onde Jesus passava, multidões afluíam, multidões queriam vê-lo, multidões queriam ouvi-lo, multidões queriam tocá-lo. E esse homem, como também tantas outras pessoas, provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha ouvido falar que Jesus dava atenção para aqueles que eram marginalizados na sociedade, como os publicanos, que esse homem era um desses, como também os meninos, as crianças. Jesus para as crianças dizia: deixai vir a mim os pequeninos, eles não são peso, eles não são qualquer tipo de dificuldade para a sociedade, de forma alguma. Eles são crianças que os discípulos precisam olhar e perceber que sem o coração delas não conseguirão entrar nos céus. Então, deixe vir a mim os pequeninos. Jesus também era aquele que dava atenção para as mulheres, em um tempo em que as mulheres eram vistas apenas como número, como reprodutoras, como pessoas que deveriam tão somente cuidar da casa. E olhe lá, Jesus olhava para essas mulheres com um olhar de atenção, com um olhar de justiça, com um olhar de graça, ao ponto de, em um momento, quando ali estava evidentemente sendo ali pautada uma injustiça, enquanto uma mulher que foi pega em flagrante adultério estava prestes a ser
apedrejada, Jesus, com uma simples palavra, ali não a justificou quanto ao seu erro, mas deu livramento quanto à sentença que já estava estabelecida sobre a vida dela. E no final deu uma oportunidade incrível para ela viver de uma forma diferente, ao dizer: vá e não peques mais. Todas essas situações, elas também cresciam com a fama de Jesus, e as mulheres queriam ver quem era esse homem que as valorizava, as crianças queriam saber que mestre era esse, que mandava as crianças se aproximarem deles, aqueles pecadores, aqueles homens e mulheres que eram ditos pela sociedade como pessoas marginalizadas, queriam também conhecer esse grande homem. Por isso, provavelmente, Zaqueu percebia que ele era um mestre diferente dos outros mestres, porque com Jesus era possível conversar, com Jesus era possível se aproximar, com Jesus era possível, inclusive, tocar nele. Interessante como, às vezes, a religiosidade, às vezes, a politicagem, às vezes, a dita autoridade, em vez de aproximar pessoas do Cristo, pode expelir pessoas do Cristo, separar pessoas do Cristo. Jesus era um mestre fora do padrão daquela época. Jesus era um Senhor fora do script estabelecido por as autoridades daquela época, e por isso as pessoas se aproximavam do Cristo sabendo que ali tinha alguém, era alguém diferente, que Cristo era alguém diferente. Zaqueu provavelmente também se aproximou, desejou se aproximar do Cristo porque sabia que aquele homem era diferente. E a Bíblia diz que a multidão era tão grande, e esse homem era pequeno demais, ao ponto de não conseguir ver Jesus. Mas era uma oportunidade única. Como ele não iria ver aquele que tantos falavam? Como ele não iria ver o homem que realizava milagres e prodígios? E ele ficou tão agoniado, ele ficou tão angustiado, digo eu numa palavra, que talvez até agitado, que decidiu subir em uma árvore. E quando ele subiu nessa árvore, era uma árvore também de pequena estatura, mas que dava uma condição perfeita para que ele pudesse ver Jesus perfeitamente. E quando ele sobe nessa figueira brava, Jesus então vai em direção desse grande homem. E olha, a Bíblia diz que não foi fácil para esse homem ver Jesus, porque apesar de ele ser pequeno, o desafio não era apenas de ver Jesus, mas era alcançar Jesus, chegar próximo de Jesus. Então, de uma forma estratégica, esse homem entendeu que ele deveria se antecipar à multidão. Era a única forma de ele conseguir ver um ponto estratégico para visualizar, para ver Jesus. Então ele anda à frente da multidão e ele enxerga essa figueira brava. Talvez se ele estivesse junto com a multidão, ele não conseguiria enxergar essa figueira brava, porque de fato essa figueira brava não era das maiores. E talvez apertado pela multidão ele não conseguiria visualizar. Então, de forma estratégica, ele se antecipou. O apóstolo Joel Pereira, de uma das igrejas mais relevantes do nosso Rio de Janeiro, que fica em Volta Redonda, um dia, falando aos pastores, pela misericórdia de Deus, estava presente nesse dia, e ele disse: quem se antecipa, governa. Você pode repetir comigo? Quem se antecipa, governa. De novo, quem se antecipa, governa. Às vezes nós temos que andar à frente da nossa dificuldade para encontrar uma solução.
mas é um dos piores momentos, porque parece que a dificuldade tenta nos tomar o tempo todo, estabelecer os passos que temos que dar. Quem está entendendo esse negócio aqui? A dificuldade diz, você tem que andar nessa velocidade, desse jeito, nessa direção. Mas aquele homem de pequena estatura queria muito ver Jesus. E ele rompe com aquela dificuldade dizendo, eu sou pequeno, tem uma grande multidão e eu quero ver Jesus, e a única forma de eu ver Jesus é me antecipando à multidão que naquele momento, para aquele homem, era o problema. Às vezes nós temos que dar um passo à frente do nosso problema para conseguir uma solução para o problema. Danilo, seminarista dessa casa, usa muito bem essa frase, não sei se é da autoria dele, mas ele usa muito bem, que nós não teremos outras soluções se continuarmos fazendo as mesmas coisas. Se nós queremos resultados diferentes, precisamos fazer coisas diferentes. Se nós queremos respostas diferentes, nós temos que provocar positivamente de formas diferentes. Se nós queremos ensinar determinadas coisas e colher resultados diferentes, precisamos mudar a maneira como estamos fazendo. Esse homem nos ensinou que às vezes é importante nos anteciparmos, inclusive aos problemas que estamos enfrentando. Digo eu, não a palavra, mas eu acredito que tem sentido para as nossas vidas hoje. Ei! Ande à frente dos seus problemas. Ande à frente das suas dificuldades. Estabeleça um passo mais rápido do que a velocidade que o seu problema está estabelecendo para a sua vida. Um dia o meu amigo e também pastor Luiz Cláudio Meirelles, um dia ligando para mim, eu estava me recuperando da paralisia facial, ele disse, Diegão, existem batalhas que, se nós quisermos lutar no campo natural, nós perderemos. Por isso que é importante nós lutarmos essas batalhas no mundo espiritual. Pegue esse problema e leve para o céu. Ei, cobra não sabe voar, por isso que a águia pega e leva até o céu e depois lança. Nós precisamos, às vezes, mudar o ambiente para nós lograrmos sucesso, êxito, vitória nas guerras que nós estamos enfrentando. Enquanto quisermos resolver nessa direção, nós estaremos fadados às derrotas, mas quando nós lançarmos para o céu, nós entenderemos que antes de manifestar aqui a vitória ou derrota terrenamente, essa vitória ou derrota já estará sendo estabelecida no céu, mas eu estou convencido que aqueles que buscam o Senhor, a vida deles é de glória em glória. Ore, mude o ambiente. Enquanto Zaqueu estava no nível da multidão, ele não conseguia ver Jesus, mas quando ele subiu na figueira brava, ele mudou o ambiente. Ele subiu, fala assim comigo, ele subiu na figueira brava. E ele percebeu que já não era mais o problema multidão, mas agora ele estava vendo a solução, que era Jesus de Nazaré. Mude o ambiente, porque algumas coisas maravilhosas acontecem quando nós mudamos um ambiente. É como se no céu Deus dissesse, agora eu estou te vendo. É engraçado. Zaqueu sobe na figueira brava para ver Jesus, mas quem vai atrás de Jesus é quem? Quem vai atrás de Zaqueu é quem? Jesus. A Bíblia diz, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz, versículo de número 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, meu Pai, olhou para cima, está vendo por que você tem que lançar o teu problema para o alto?
Enquanto a gente está lutando aqui, meu irmão, a gente está junto com a multidão. Mas você é terráqueo, segundo o pastor Fabiano Ribeiro, e não terráqueo. Joga para o céu. Porque quando joga para o céu, Jesus está acostumado com o céu. Aleluia. É do céu que vem o nosso socorro. É do céu que vem o nosso livramento. É do céu que vem o poder que arranca do nosso coração todo medo. A Bíblia diz: ficai em Jerusalém até que do céu seja revestido de poder, de exposição, de graça, de ousadia. Por quê? Porque os discípulos estavam com medo. Meu Deus, queimou isso daqui. Tem pessoas que estão sendo movidas por medo. Ei! Quando nós olhamos para o céu, vem um poder que arranca do nosso coração todo medo. Deus não te fez para ser refém do medo. Deus não te fez para ser refém das situações. Deus não te fez refém para ser refém das circunstâncias e das palavras. Aquele homem subiu e Jesus olhou e falou: ei, Zaqueu, um mais extraordinário, e aqui eu vou definindo alguns pontos. Você é conhecido no céu. A Bíblia diz: ei, eu bem sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que Deus quer para a minha vida, o que Deus pensa para a minha vida? Tudo de bom e tudo de melhor. A Bíblia diz que o Senhor tem os nossos nomes escritos nas palmas das mãos dEle. A expressão na palma da mão é porque naquele tempo o abençoar de um rei, de uma autoridade, estava em levantar, às vezes a mão ou não. Então, olha, quando Deus levanta a mão, quando Ele vai abençoar, o teu nome está lá, ou seja, sobre a sua vida não vale encantamento, está a bênção do Senhor sobre você. O Senhor para e chama Zaqueu pelo nome. Provavelmente aquele homem era conhecido de muitas pessoas. Pode ser que Mateus, o publicano, tivesse falado com Jesus sobre Zaqueu, que provavelmente era chefe dele. Pode ser ainda que quando estava se aproximando esse discípulo, disse: ali ó, aquele ali eu conheço, é Zaqueu, a situação dele é essa. E pode ser que tenha chamado a atenção, ou pode ser que, como Jesus não é apenas 100% homem, também é 100% Deus, Jesus sabia exatamente que naquele dia, naquele horário, naquele exato lugar, aquele homem de baixa estatura, chamado Zaqueu, estaria naquele lugar. Eu consigo entender a possibilidade de Mateus já ter falado de Zaqueu para Jesus, mas eu prefiro acreditar que Jesus, sendo Deus, falou: eu sei quem você é, Zaqueu. Eu sei quem você é. Eu não vou te chamar, ei, rapaz de baixa estatura. Ei, homem, que talvez burla as leis para recolher além daquilo que é devido para juntar riquezas. Um dia, lendo o livro, não lembro agora exatamente se foi Ele Veio Libertar os Porcos na Sala ou Ele Veio Libertar os Cativos, era da Neuza Itioca, uma das líderes de intercessão, muitos anos atrás, e ela falou que ela foi para uma libertação e o rapaz foi conduzido por algumas mulheres, e ali naquele momento elas estavam orando sobre a vida daquele rapaz e o demônio não saía, e ela ficou, sabe, eu não tem brecha, estou numa vida com Deus, e ela se afastou daquele momento, deixou aquelas irmãs ali orando por aquele homem, se afastou até que o Espírito do Senhor falou o coração dela e falou assim: qual é o nome dele? E ela disse no livro, se eu estou lembrado exatamente, ela não conseguiu entender, mas ela veio com essa pergunta: qual o nome dele? Qual o nome dele? E diz o livro que quando ela perguntou, aquele homem, ele era chamado por um codinome, aquele nome carinhoso que às vezes nós colocamos em pessoas que nós amamos.
que caracterizam determinadas coisas ou determinadas situações. O ponto é que aquele homem era chamado por um apelido de uma entidade demoníaca. Então, quando você falava daquele homem, você estava falando daquela entidade demoníaca. É como nós chamamos de moleque. Ô moleque! E aí o moleque vem de uma raiz de um deus, dos antigos deuses, que chamava-se Moloque, que infelizmente filho de Salomão, conforme entende-se, introduziu esse culto a Moloque. E o culto a Moloque era um culto baseado em sacrifícios de crianças. Era como se fosse um escorrega. Então a criança era limada no alto, lançava, descia escorrendo até cair como se fosse no caldeirão. Quem já ouviu falar de caldeirões quando falam de bruxas? Escorregas. Então, na maioria das vezes, e eu tenho até hoje esse cuidado, quando eu falo, moleque! Não, abençoado. Eu já ouvi muitos inteligentes da teologia dizendo, não tem nada a ver, não condena, está de boa. Não tem nada a ver para você, para mim me lembra do Moloque, então basta a minha consciência, então vem te chamar de moleque, é abençoado, acabou. Às vezes, as pessoas elas recebem apelidos de coisas que fizeram, de pecados que cometeram, e aquele demônio ali fica se alimentando daquele apelido. Às vezes as pessoas recebem codinomes de entidades. E quando as pessoas falam, aquele demônio fica ali sendo alimentado. Jesus não chamou aquele rapaz, aquele homem de homem, ô pequenininho, ô não, ô fulano de tal, ô batinho, babá, ô roubador, ô 71, ô pilantra, ô sei lá. Hoje eu vi um rapaz com um chapéuzinho meio branco e vermelho, eu falei, há poder no nome de Jesus, você vai ser liberto. No carro, ele não ouviu, mas o demônio estava ouvindo. Falei, Deus não fez você para... Sim, eu no carro ele andando assim. Deus não fez você para isso não, hein? Você vai receber libertação, em nome de Jesus. Quantas pessoas recebem? Ô pilantra! Você é mau mulambo! Ô mulambo! Ei, piriguete! Ei, mão leve! Ei, vá! Pessoa sem destino. Você está aqui que eu vou voltar. Ei, pessoa sem destino! Jesus olha para aquele homem e chama pelo nome. Zaqueu. As pessoas falam mal de você, Zaqueu, mas eu te chamo pelo nome. As pessoas falam mal da sua casa, mas eu te chamo pelo nome. As pessoas falam mal da maneira como você negocia, mas eu te chamo pelo nome. Você não é querido nem pelos gentios e nem pelos judeus, mas eu te chamo pelo nome. Pode ser que enquanto eu estava falando aqui, a tua mente veio várias situações. E o Senhor está dizendo assim, eu chamo pelo nome, Zaqueu. Eu quero pontuar aqui 3 verdades de forma assim, sistemática e rápida. Primeira verdade, Jesus não apenas chama aquele homem pelo nome, mas ele diz, Zaqueu, desce, que eu preciso ficar hoje na sua casa. Em algumas versões diz, porque eu quero repousar na sua casa. Jesus quer repousar em todas as casas. As casas são estratégicas. Tem pessoas que não vêm no templo, mas elas, se forem convidadas por uma casa, elas vão. Jesus não foi convidado para ir para a casa de Zaqueu, Jesus se convidou a ir para a casa de Zaqueu.
A Bíblia narra pessoas que chamaram Jesus para sua casa, e a Bíblia, pelo menos que eu tenha lembrança assim tão explicitamente, é a única passagem da Bíblia que Jesus diz: eu vou lá na tua casa, hein? Ele pode ter feito isso em outras casas. Ele poderia ter feito isso, inclusive, na casa do sumo sacerdote, dizer: sumo sacerdote, quero ir na sua casa. Ele poderia ter falado para o grande comerciante daquele lugar: eu quero ir na sua mansão. Ele poderia ter falado com alguma autoridade daquele momento: eu quero ir na tua casa porque é estiloso, vão me ver, eu sou influente. Não, Jesus olha para aquele homem que para a sociedade era alguém desprezível e diz: eu quero repousar na sua casa, eu quero ir na sua casa. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus não quer apenas repousar nas casas maravilhosas, Ele quer também repousar nas casas que as pessoas criam barreiras, olham com o olho meio atravessado. Todas as casas são casas aceitáveis para Jesus. Jesus quer repousar na sua casa. Deus quer repousar em todas as casas. Aprendi com uma oração muito tempo atrás e nunca mais esqueci, pastor Elide Alves e pastora Cristina Alves, e não lembro se ele ou ela, eles oravam assim: Senhor, que a minha casa seja um pedacinho do céu. Ou era uma canção que eles cantavam, mas eu peguei aquilo e vira e mexe eu oro, que as nossas casas não sejam apenas casas, mas sejam lares, e que não sejam apenas lares, mas sejam pedacinhos do céu. Jesus quer repousar em sua casa, por isso que como igreja nós temos que olhar com muito carinho para as casas, primeiro nos cultos e nos lares, depois para o movimento do Inverno Aqueça uma Vida, que é um movimento que estabelece como sendo casas de paz, 5 encontros e o último encontro aqui na igreja. Mas a igreja no Meriti precisa também olhar para as casas como sendo nosso objetivo, como sendo um caminho evangelístico, como sendo necessário estarmos lá. Tem pessoas que criam dificuldades para ir na casa dos outros, para pregar na casa dos outros, para receber pessoas na sua casa. Jesus disse: eu quero sentar na sua casa. Seja, hoje você vai ser o anfitrião, Zaqueu, que eu quero ficar na sua casa. A igreja do Jardim Meriti precisa olhar para as casas e dizer: é lá que a gente precisa ir, é para lá que nós temos que alcançar, é as casas que nós precisamos alcançar. Um dia falaram assim comigo, mas pastor, muito tempo atrás: pastor, o negócio das casas, como pode ficar o negócio das casas, esse negócio de grupos familiares, esse negócio de grupos pequenos, esse negócio de célula, aqui é grupo de Meriti. Esse negócio de ir para as casas, como vai ficar isso nas casas? O único que não quer que a gente vá nas casas é o capeta. É o único que não quer, porque quando a igreja chega, o capeta tem que sair. Tem que sair. Jesus quer alcançar a sua casa. Jesus quer alcançar todas as casas. 2, Jesus veio para todos. Ao falar com Zaqueu, ele mostra que ele veio para todos. Um dia, um conhecido disse, quando convidei: vamos cá, lá na igreja, e ele disse, lá no Metrópole, falei: vamos lá na igreja Jardim Meriti, porque se eu entendo que esta casa é uma boa casa, meu irmão, eu quero que todo mundo venha para cá. E eu disse: olha, pode ser que não venha, melhor ficar no reino. Mas se o que depender de mim, meu irmão, vai todo mundo vir para cá, ué. Não cabe a gente, às vezes, as decisões, há de convir. Entre ficar no mundão e outra igreja, vá para outra igreja. Mas se você semeou, você regou, você quer também colher. Né? Você quer colher. Quer ver? Não, foi investido tempo e oração por essa vida. E agora estou vendo aqui, é testemunho vivo de transformação. Agora, quando não pode, mas fica em alguma igreja no reino. Jesus veio para todos. Esse meu amigo disse assim: Diegão,
amigo não conhecido. Ele falou, Diegão, não dá para mim não. Eu falei, mas por que não dá? Porque eu sou pecador. Eu falei, mas Jesus veio para os pecadores. Ele falou, você ainda não entendeu. Eu falei, não entendi o quê? Eu sou muito pecador. E eu não tive a ousadia naquele tempo, mas eu deveria ter falado assim, então, Jesus veio para os, não apenas para os muito pecadores, ele veio para os hiperpecadores. Não tem aquele pecador do pecador do pecador, é para ele. Porque ele está doente, e Jesus é o médico dos médicos. Jesus tem a cura para ele, Jesus tem restauração para ele. Jesus veio para todos, Jesus veio para aqueles que estão no tráfico de drogas. Não tem aqueles garotos que perturbam lá com a moto, também para eles, mas tomara que quando se converterem, conserte o cano da moto. Tô orando, falo assim, eu converto que não está dando não, Senhor. Que bobagem, né? Não é possível, cara. Que alegria tem? Não é possível. Jesus veio para os rapazes das motos barulhentas também. Jesus veio para os agiotas. Jesus veio para os que roubam. Jesus veio para aqueles que ficam nas barracas. Jesus veio para aqueles que estão bebendo, gastando sua vida com bebida. Jesus veio para aqueles que estão viciados, talvez nesse exato momento, inclusive, usam drogas. Jesus veio para aqueles que vivem uma vida dupla, tripla. Jesus veio para eles. Um dia eu conversava com uma pessoa, a pessoa falou... Falei, como está a situação? Ah, eu tô com M situações. Falei, meu Deus, você tu é o cara, hein? Ele falou, não consigo, pastor, me libertar. Falei, mas tem libertação em Jesus. Tem libertação. É um processo difícil, mas tem libertação. Por quê? Porque Jesus veio para todos. Jesus veio para aqueles que mentem. Eu ouvi uma frase que faz todo sentido. Mentiras grandes pedem histórias maiores ainda para se sustentarem. Mentiras grandes pedem histórias maiores ainda para se sustentarem. Jesus veio para esses. Jesus veio para todos. Ele veio para aquela torcida que infelizmente está destacado, mas eu vou botar para as torcidas, que não é só um caso exclusivo, mas que foi um caso que chamaram Vinícius Júnior de forma tão pejorativa. Jesus veio para eles também. Mas Jesus veio também para os Vinícius Júniors da vida, porque Jesus veio para todos. Jesus veio para todos. Jesus veio para os governantes, até para os ditadores. Vocês me entendem bem aqui. Até para os ditos ditadores, Jesus veio também para eles. 3 e último. Jesus tem perdão para todos, desde que se arrependam. Digam assim comigo, Jesus tem perdão para todos, desde que se arrependam. Jesus tem perdão para todos, desde que se arrependam. É como se fosse assim, eu quero ter perdão, mas já está dado. Mas eu quero alcançar o perdão, tem que se arrepender. Mas como assim? O caminho para alcançar o arrependimento. Sem arrependimento, você sabe que tem um perdão, mas você não consegue alcançar. É como uma pessoa de baixa estatura que precisa ver Jesus. Tem que ter uma figueira brava, tem que subir na figueira primeiro para alcançar e ver Jesus. Porque se não subir na figueira, não vê Jesus. Tem que subir na figueira para ver Jesus. Tem perdão, mas se não subir na figueira, se não se arrepender, não tem perdão.
Eu sei que tem perdão, mas eu não consigo ver o perdão, porque eu ainda não subi na figueira do arrependimento para ver o perdão. Arrependimento, e concluo, eu vou orar rapidinho, vocês vão tocar e rapidinho, só dedilhar e tal, e a gente vou liberar quase na hora, que bateu 9 horas agora. Jesus, por ter perdão para todos, o caminho é o arrependimento, e arrependimento, o significado é fazer a curva. Você está indo para uma direção, você vê que está errado, você volta para o caminho certo. Arrependimento é mudar de direção. Diz assim comigo, arrependimento é mudar de direção. Se você sabe que o caminho está te levando para a destruição, Jesus está falando, volta para cá, porque é esse caminho que vai te trazer restauração. Volta para cá. Com essa passagem aprendemos que a multidão, que pode ser problema, tenta estabelecer a direção, os passos e o caminho que temos que trilhar. Mas às vezes, para alcançarmos, vermos a solução, precisamos andar à frente dos nossos problemas. Quem se antecipa, governa. Aprendemos também com essa história que, por mais que tenhamos uma baixa estatura, por mais que tenhamos muitas dificuldades, nós precisamos ser estratégicos, porque quando nós subimos, nós entramos no nível exato de sermos vistos por Jesus. Por isso nós temos que desistir de lutar na esfera da multidão e precisamos levar as nossas dificuldades para o alto, lembrando que do alto que vem o nosso socorro, do alto que vem o nosso livramento, do alto que vem a nossa restauração. Aprendemos também com essa história que Jesus, ele não apenas nos vê, mas ele nos chama pelo nome. Às vezes recebemos nomes que não são nossos, mas que alimentam pecados que cometemos, alimentam entidades que tentaram impor sobre as nossas vidas. Mas em vez de Jesus nos chamar de nomes que não são nossos, Jesus nos chama pelo nosso nome. Zaqueu. Pode ser que Jesus esteja chamando você, tanto aqui quanto online, pelo nome nessa noite. Mas um ensinamento que temos com essa passagem, que Jesus quer repousar na casa de todos. Não existe a casa melhor, não existe a mansão casebre. Ele quer repousar na casa de todos. E pode ser que esteja eu enganado, mas essa é uma das passagens mais explícitas de que Jesus disse: eu quero ir para a sua casa, eu quero repousar na sua casa, eu quero sentar na sua mesa, eu quero conversar contigo, eu quero repousar na sua casa. Eu não quero só passar na sua casa, eu quero repousar na sua casa. Essa história ainda nos ensina que Jesus veio para todos, não apenas para os bonzinhos, mas também para os mauzinhos, para aqueles que são muito mauzinhos, sei lá que se existe esse termo. E por fim, Jesus tem perdão para todos, desde que se arrependam. E arrependimento, em muitas vezes, é mudar de direção. Eu estou por aqui, eu vou por aqui. Eu mudo de direção, porque entendi que eu estava indo longe, mas agora eu volto para o caminho do Senhor. Se você pode, fique sobre os teus pés e a gente vai orar. Vocês podem dedilhar aí, quando orar, liberar, vocês podem cantar fechando. Fechou? Então fechou, está fechado. Convém repousar em sua casa. Convém repousar em sua casa. Eu quero fazer 3 convites, e aí pode fechar a pregação, que às vezes fica até o final a pregação, né? Ali na gravação, fecha a pregação e continua no culto ao vivo, mas fecha a pregação.